Continuam as operações de resgate de sobreviventes na sequência das inundações que devastaram a zona de Valência, em Espanha, e que fizeram mais de uma centena de vítimas mortais. O vídeo de hoje é um vídeo triste, a gente vai falar um bocado sobre esse acontecimento de Valência. Nick, mas o que aconteceu? Vou colocar imagens para vocês do que aconteceu lá. Já tem mais de uma centena de pessoas que perderam a vida. Um negócio assim que aconteceu em questões de horas e uma catástrofe gigantesca. Vou colocar também um relato de uma portuguesa que contou como é que foi ali aqueles instantes que... Só quem passou por isso sabe que em 10 minutos, 20 minutos, meia hora, muda tudo o cenário. Então você acha que às vezes você está num lugar seguro, daqui a pouco você já não está mais. Então foi um negócio muito feio que aconteceu. Vou trazer aqui um bocado para vocês verem o que acabou acontecendo aqui na Espanha, cidade vizinha aqui. Muito triste, enfim, mas é o acontecido. Vou colocar aqui porque nesse canal eu falo um pouquinho sobre minhas experiências aqui na Europa. Como esse é um fato assim que, poxa, muita repercussão. E é muito triste de você ver o que aconteceu. Vou estar passando aqui um pouquinho para vocês poderem entender. Fica até o final, que vocês vão ver a matéria completa. Ainda não se sabe ao certo o número de pessoas desaparecidas. Mais de 1000 soldados juntaram-se às equipas de emergência locais na busca por mais sobreviventes. Prevê-se que o número de mortos aumente à medida que prosseguem as operações de busca e salvamento. Carros e caminhões destruídos amontoam-se ao longo das autoestradas e uma espessa camada de lama cobre muitas ruas. Pontes foram arrastadas e estradas ficaram irreconhecíveis. Milhares de pessoas ficaram sem água e eletricidade e algumas zonas da região ficaram isoladas devido ao corte de estradas e à interrupção das linhas de comboio. O governo espanhol decretou 3 dias de luto nacional a partir desta quinta-feira. O carro em cima de uma rotunda que sejam 8 da noite, às 8h30, nós somos obrigados a sair desta rotunda com a nossa filha ao colo. Eu tenho 1,74 m, a água chegava-me à zona do peito. Tivemos que atravessamos, chegando então ao tal viaduto. Nós começamos a perceber que mesmo neste viaduto não estávamos muito seguros. Muita coisa podia acontecer. Então, a parte mais gira da história para mim é esta. A malta toda junta-se, começaram a desmontar andaimes, pedaços de madeira, construíram uma ponte entre dois viadutos, portanto o viaduto da estrada e o viaduto do IKEA. E pronto, e foi assim que todos, com muita calma, passamos de um lado para o outro. Tiveram uma ação muito rápida para as pessoas e estão ainda a receber pessoas que entretanto estão a ser encontradas na rua e a trazê-las para aqui, porque eles estão a disponibilizar colchões, mantas, almofadas, roupa. A proteção civil eram cerca das 8h11, 8h15, vá. E o problema já estava a acontecer. Portanto, eu que estava no meio do problema, não havia nada que eu pudesse fazer a não ser fugir. Então, como vocês puderam ver, pessoal, ela estava ali tentando sair. Daqui a pouco, de meia hora para cá ou para lá, já mudou todo o cenário. O pessoal já teve que montar uns andames ali para transferir de uma ponte para outra. Quem já passou por situações assim de grandes cheias, assim, enchentes, chuva muito forte, torrencial, sabe como é que é? Às vezes você está aqui, você está achando que você está tudo limpo, maravilhoso. Daqui a pouco o cenário muda tudo. E foi um negócio muito feio. Quando você vê imagens assim, ponte sendo destruída, carro sendo arrastado assim, como se fosse brinquedo até. Então muito triste que aconteceu. Vários políticos, primeiro-ministro já declararam apoio à Espanha, falou que o que precisar vai estar à disposição. Inclusive aqui o Montenegro, aqui de Portugal, o primeiro-ministro falou que vai ajudar. O que aconteceu, eles deram o nome de tempestade Dana. Eles falam que é uma questão climática, que tem do ar quente, do ar frio, é quando se chocam, aí acontece esse tipo de situação. Aqui, graças a Deus, aqui em Portugal, eu ainda não peguei uma situação dessa. Mas o pessoal fala que é assim, é questão de minutos, o negócio já se transforma de um jeito que vira um caos. Para quem não sabe, Valência é como se fosse ali uma região mais litorânea, parecida aqui com onde eu moro e tal. E a destruição foi gigantesca. Até hoje estão contabilizando, fora a quantidade de pessoas que estão desaparecidas ainda. Nick, como é que se protege disso? Não sei, pessoal. Se você souber, coloca aqui nos comentários, né? Mas uma coisa eu sei. Para quem é imigrante, uma das coisas mais importantes, depois da vida e tal e tudo mais, é a sua documentação. Então aqui, o meu cartão ainda não chegou, então o meu passaporte, os documentos que a gente tem, a gente procura deixar numa embalagem que até se chover, acontecer alguma coisa, ele está protegido. Então, principalmente para quem é imigrante, né?
Tem alguns lugares até que vendem alguns compartimentos, umas bolsinhas diferenciadas, que é justamente contra água, poeira, enfim, se cair, você tá seguro. Porque agora pensa, além de toda a desgraça que acontece, você é um imigrante que está tentando ganhar vida, aí você tá no país que aí você perde seu telemóvel, e na hora do desespero desse, quem consegue lembrar o número da esposa, do filho? Aí você vai precisar da ajuda de um consulado, e na hora que você tá ali no meio do olho do furacão, meu, esquece. Então, além da vida que você busca salvar, para quem é imigrante, uma das coisas assim, né, pela ordem de salvar, é a questão da documentação. Procura salvar sua família, se possível seus documentos, porque senão depois o problema fica maior ainda. Porque não tô querendo amenizar os outros problemas, estou falando que isso depois ainda se torna um maior problema. Porque depois, quando você precisa se reorganizar, se você vai ter uma ajuda do Estado ou não, se sua casa foi atingida ou não, se você perdeu o bem ou não, você vai precisar dos seus documentos. Aí como é que você faz? Então é um negócio muito, 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 muito feio, muito feio. Então se você sabe como se previne desse tipo de situação, você coloca aí nos comentários. Então isso que aconteceu, o pessoal ainda está contabilizando ainda o número de pessoas desaparecidas, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão conseguindo ali falar com os órgãos oficiais, bombeiro, polícia, como fosse a defesa civil, e aí o pessoal vai contabilizando, ó, mais X famílias aqui, falou que está sem contato com um parente, um amigo, um vizinho, há X horas. Sei que é algo muito triste, mas, enfim, no Brasil a gente já teve já situações parecidas. Esse ano mesmo teve a questão lá no Sul, que foi algo assim. Só que lá ainda teve um outro fator, né? Que quando você pega aí nos últimos anos o tanto que foi investido em obras públicas para contenção de enchente, essas coisas, a gente sabe como é que é. Mas não vou entrar por esse caminho, eu deixo isso para um outro vídeo. Então esse é um bocado do que aconteceu na Espanha. Conforme o tempo está passando, o número de desaparecidos e de pessoas que perderam a vida aumenta cada vez mais. Uma boa notícia é que pelo menos a força que a chuva tava já perdeu, já não tá mais como foi aí na madrugada, se não me engano, de quarta para quinta-feira, que foi um negócio terrível, terrível mesmo. É um vídeo que eu não gostava de fazer, mas como aqui eu não tô para ficar só floreando e tal, poderia ter feito já um vídeo que vai sair agora da Aima. Tem um vídeo que eu vou fazer, eu fui assistir o filme do Coringa 2 e tô para fazer aí uma análise e trazer aqui para vocês. Então aqui eu trago um pouco das minhas experiências, aquilo que eu tenho vivenciado aqui. Eu podia ficar só floreando, mostrando só coisas lindas, maravilhosas, cidades lindas, maravilhosas, mas a vida do imigrante não é só isso. Fora todas as dificuldades que tem, eu tenho mais de 150 vídeos que você pode aí acompanhar e ver. E se você ainda quer ter conteúdo exclusivo, para quem é membro apoiador, a gente tem mais de 10 horas de vídeo gravado e a gente fala um pouco sobre as dificuldades que o imigrante tem com moradia, trabalho, questão do preço de alimentação, essas questões de documentação e tal. Então, aqui no canal, eu conto um pouquinho das minhas experiências e dentro daquilo que eu vejo. Mas todos os vídeos que eu faço do canal, eu faço como se fosse o Nick conversando com o Nick lá atrás. Então, era coisas que eu gostava de saber enquanto eu estava ali fazendo meu checklist. Será que eu saio do país? Eu não saio do país? Quais são as preocupações que eu tenho que ter? O que eu preciso saber? Poxa, como que funcionam as coisas na Espanha? Como é que funcionam as coisas em Portugal? Como que é a política de Portugal? Posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Eu tenho liberdade religiosa? Eu não tenho? Como é que funciona a questão socialismo? Então essas coisas eu gostava de saber antes mesmo de vir para cá. Então quando eu faço esses vídeos aqui é como se eu estivesse fazendo um vídeo para mim mesmo. Então eu espero que você tenha gostado, é um vídeo mais informativo para que você saiba todo esse terror que aconteceu lá na região lá da Espanha. Enfim, então se você não assistiu os últimos vídeos, vai estar passando aí para vocês, entra lá, vê. E se você ainda não deixou ainda o seu curtir, curte aí, dá o seu gosto, como eles dizem aqui, subscreve no canal e até a próxima. Fui!